Natália, fica com a gente que você vai gostar. Olá! Olá! Ai, que bom! O pessoal tá Tudo bem? entrando, Boa tudo noite. bem? Vamos Ai, que compartilhando, gente. maravilha. Ajuda a gente a divulgar, vai compartilhando para todo mundo ir entrando, para ver a nossa live, I- tá bom? É isso mesmo. Vamos compartilhando aí. Oi, gente, eu tô vendo um monte de gente que já entrando. Oi. Que maravilha. Estava sendo aguardada por muitas pessoas, né? Aqui no Brasil. Sim, já quero pedir desculpa para o pessoal daqui de Portugal pelo erro do horário, né? Eu já falei nos meus stories que eu sou de humanas, então eu não entendo muito dessa coisa de matemática. E aí eu divulguei que ia ser às 10 horas. Então, muito obrigada às pessoas que esperaram até o horário das 11, né? Esperaram até agora para poder assistir a live junto com a gente. E que bom que hoje é um sábado, né? Então dá para esticar mais um pouquinho, né? Sim, aí a gente vai aqui fazer um papo junto com vocês, né? Vamos nos apresentar. Oi, Angélica, Janaína. Oi! Ai, que saudade. O pessoal do Brasil entra tudo, aí a gente vai ficando com saudade. Matar um pouquinho da saudade da galera. Então, aí a gente vai fazer um bate-papo aqui aberto com vocês, né? Pra gente contar um pouco sobre a nossa vida, sobre o que a gente faz hoje, sobre, né, como foi tudo isso até a gente chegar no dia de hoje. Então, eu já quero começar, né, abrindo espaço para a doutora se apresentar, para as pessoas te conhecer um pouquinho. Pode ir falando. Olá, prazer, boa noite. Eu estou vendo que está entrando o pessoalzinho aí da Angélica, do Derek, né? E eu estou muito contente em estar aqui para compartilhar com vocês, né, a nossa história. Assim, algumas pessoas. Fran, oh, Fran, seja bem-vinda, que bom. Então, para compartilhar a nossa história, porque a história nossa ela é muito importante. Muitas vezes as pessoas não dão importância, né, no valor que tem a história de cada um de nós. E juntamente com essas duas pessoas maravilhosas, nós estamos aqui, são histórias diferentes, né? Mas cada uma eu creio que vai acrescentar na vida de cada um. E o nosso objetivo é esse, é estar mostrando para vocês a nossa história e para que vejam aqueles que de repente pensam assim, mas será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Mas está difícil, que coloca as dificuldades para esses aprenderem, entenderem que tudo é possível. Quando a gente acredita, quando a gente batalha, quando a gente tem um sonho e vai em frente com ele, tudo é possível. E tem aqui histórias lindas, que eu creio que um dia, assim, eu estou, sinceramente, eu estou já com o propósito de fazer um livro. E eu creio que vai ser assim maravilhoso. E o tempo é curto para estar contando aqui, mas nós vamos compartilhar um pouco e conforme os pedidos, haverão outros encontros para a gente estar cada dia falando um pouquinho. Sim. Ok? E eu não me apresentei, né? Que coisa, né? Aí se apresenta para o pessoal. Então, gente, o meu nome é Amilda, eu sou psicóloga, psicopedagoga. Eu venho aí ao longo dos anos fazendo um trabalho com ansiedade, né? E fazendo aí um trabalho com superação também. Tenho visto muitas coisas boas, muita coisa bonita. E faço um trabalho também com dependente químico. Eu faço um trabalho em uma casa de acolhimento, uma nova história. E realmente é o que acontece na nossa vida, né? Quando a gente se coloca, quando a gente acredita em uma nova história, né? E histórias lindas e maravilhosas. E estou aí na psicologia já há 15 anos, né?
Eu estou, assim, maravilhada em estar aqui com esses dois anjos. E vai ser muito bom. Fiquem, compartilhem com as pessoas, com seus amigos, porque eu acredito que vocês vão gostar muito. Vocês vão sair daqui hoje bem inspirados, ok? Bem motivados para continuar, porque vale a pena. É verdade. Bom, Hugo. pessoal que está entrando aí, estou muito feliz, tem bastante gente. Quem quiser ir compartilhando, aperta aí no aviãozinho que tem aí embaixo, compartilha com seus amigos, ajuda a gente a divulgar essa live. Agora o Derek vai se apresentar aí para os meus seguidores e para os seguidores da doutora. Muitos seguidores seus, alguns deles me conhecem já da época do Brasil. Meu nome é Derek, eu tenho 27 anos, estou morando aqui em Portugal faz 8 meses e hoje aqui a gente vai falar um pouquinho da história de cada um, justamente aquilo que a doutora tinha dito, para que a gente possa de alguma forma motivar as pessoas de uma forma que, devido a tudo que tem acontecido esse ano todo, a gente vê que as pessoas andam muito tristes, muito desanimadas e estamos aí vivos. Tá ruim. Fala mais alto. Estamos aí vivos e sobrevivemos a tudo isso e a gente quer passar para vocês. Espera aí que a gente vai arrumar essa questão do áudio gente, aqui. Eu vou tirar o fone para ver se melhora. Tirou? Olha. Bruno, como que desliga aqui? Já desliguei. Estão ouvindo? Agora dá? Tá? Ok? Agora sim. Ai, que bom. Fala, Derek. Então, agora eu me perdi aqui no começo. Volta, fala tudo que ninguém entendeu. Bom, galera, meu nome é Derek. Muitos seguidores da Angélica já me conhecem da época que eu morava no Brasil. Eu tô morando aqui em Portugal faz 8 meses. Que a gente embarcou nessa loucura nossa de migrar, de conhecer uma nova cultura, um novo país, uma nova forma de viver. E como se já não bastasse a vida que a gente teve, a gente quis se desafiar mais uma vez em conhecer o novo e descobrir o novo. Está aberto às oportunidades da vida. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso e contar um pouquinho da gente para de alguma forma poder motivar as pessoas a não desistirem. E é isso que fez a gente estar aqui de pé vivo até hoje, que foi nunca desistir dos nossos sonhos, do que a gente realmente acredita. Passar para a Angélica agora. Olá, gente. Oi, gente. Para os seguidores da doutora, né, seguidores do Derek, que não me conhecem, eu sou a Angélica, né? Hoje eu trabalho com a internet, divulgando aí meus vídeos, incentivando outras pessoas também que querem vir para Portugal, que querem imigrar, né, para esse país, mas mais de tudo, de levar alegria, né? Eu faço vídeos descontraídos para poder levar alegria para as pessoas, né? E estamos aí na internet, divulgando o nosso trabalho, fazendo vídeo, incentivando. E muitas pessoas que me conhecem pessoalmente, ou já faz parte da minha vida, sempre me incentivou também a contar, a compartilhar sobre um pouco da minha história, né? Então, hoje, nós tivemos essa oportunidade de juntar essas 3 histórias, né? De estarmos aqui e compartilhar ela com vocês. Então, agora, nesse momento, eu já vou passar para a doutora para ela falar um pouco sobre a vida dela, sobre a trajetória dela e aquilo que ela quer compartilhar com a gente aqui, tá bom? E só lembrando que quem quiser mandar pergunta, pode fazer na caixinha, na interrogação que tem. Faz a pergunta que no final eu vou ler a pergunta para quem for, se for para todo mundo a gente responde, tá bom? Então, pode já começar, doutora, com a sua história, que a gente está muito ansioso, eu mesmo estou apaixonada, né, pela sua história. E compartilha com a gente, então. Ok. Eu faço parte da história de heróis, né? Com o Diogo Hudson e ele é muito bacana, então ele tem falado muito em histórias, né? Aí eu parei para refletir bastante na minha história. E é uma coisa, assim, muito interessante. Depois que marcamos essa live, eu refleti mais ainda e falei, meu Deus, que história, hein? Verdade. Eu sou nordestina,
uma criança que, assim, eu trabalhei muito na roça, vocês nem imaginam, né? Porque naquele tempo, né? E no Nordeste a criança, ela trabalhava, né? Desde pequenininha ela já trabalhava normal, já ajudava a família, né? Então, assim, trabalhei muito na roça, levantava cedo. A parte mais difícil era essa, gente, levantar muito cedo para ir para a roça. Trabalhava com algodão, sabe? Assim, e então era difícil, bem difícil mesmo, essas questões de trabalho, o trabalho infantil, né? E aí, se a gente for raciocinar, for pensar, for refletir, aí envolve aí uma série de coisas, né? Vai assim, tem muita coisa aí para ser discutido, né? Que entra o trabalho infantil também, só que era um trabalho que não era maldade, né? Dos pais, né? Não tinha assim muita solução naquele tempo. Então, assim, fui uma criança que trabalhou bastante, mas fui muito feliz também. Tive muito carinho, né, e atenção dos meus pais. Não tinha o material, né? Isso aí, infelizmente, não tinha mesmo, né? Criança pobre, né? Então não tinha essas questões, muitas coisas, né? Então os brinquedos eram brinquedinhos improvisados, espiga de milho, era boneca. Então, hoje eu penso, né? E aí, mas o tempo passou, viemos para São Paulo, né? E entre algumas idas e voltas, a minha mãe não se adaptava muito aqui em São Paulo, e aí mais uma vez, né, mais outro fato que entraria também, mais um assunto, né, os pais não estavam separados, né, mas a separação da criança do pai, porque aí tinha que fazer aquela escolha, né, e aí, com quem eu fico, com meu pai ou com a minha mãe? Eles não estavam separados, né? Mas teriam que se separar de cidade. Aí aquela dúvida, né? Aí acabava sempre optando pela mãe, né? Aí voltando para a roça novamente e interrompendo os estudos, enfim. Mas graças a Deus chegou um momento que essa história mudou, né? A minha mãe já se adaptou melhor aqui. Aí dei continuidade aos estudos, e é claro, com estudo tardio, né? Mas mesmo assim, eu ainda, assim, imagina, eu sou bem compridona, gente. É que eu estou sentada, não dá para ver, né? Mas eu sou bem alta, né? Aí imagina aquela menina bem comprida, muito magra, que eu era extremamente magrelinha. Girafa, entrar o bullying também, né? Que eu era a girafa. Eu também sou girafinha. E Eu tenho 1,74, então, eu acho. nossa, que legal, hein? Então, mais alta que eu. Então, e aí, assim, sempre a última da fila. Estão ouvindo bem? Estão me ouvindo Sim, bem? aqui sim. Ah, tá. Então, sempre a última da fila, né? Então eram coisas que marcavam, mas enfim, superei essa questão, cresci, mas cheia de traumas. Depois fiz faculdade, depois tive um sonho de ir para Portugal. Eu tô Olha falando, só. a gente não sei por que a gente não se encontrou antes. Essa parte eu não sabia. Então. Mas aí naquele momento, Portugal, aí o que eu faço? Só que era um momento assim que eu não estava muito bem também, né? E aí eu acabei indo para a psicologia, né? Estudei, graças a Deus estou aqui, me formei, tinha muito desejo de trabalhar nas aldeias, em trabalhar em ONGs, em trabalhar com crianças. E, enfim, e não aconteceu. E assim, o trabalho, né? Mas eu dedico
a minha vida, assim, eu dedico muito o meu trabalho, eu faço muito trabalho voluntário, amo o que faço. E hoje, assim, eu não vou falar muita coisa, deixar um pouquinho, um gostinho de quero mais, né? Porque nós vamos fazer outras, né? Aí eu coloco as outras questões, porque vocês vão falar também da de vocês, né? Então, assim, fui para a psicologia, ali eu entendi muitas coisas que acontecia comigo, né? Superei muitos traumas. E, gente, eu era tímida, mas tão tímida que para falar eu chorava. E também, assim, além de toda essa história, era o patinho feio. Então, mais uma vez entra aí a questão da. Olha, estou abrindo minha vida, hein? Eu nunca abri isso aqui Nós assim em estamos, rede, né? estamos na Né? terapia em grupo. É. Mas isso tudo é para servir para que ouçam e, né, para motivação. Então, assim, era o patinho feio, mais uma vez, e sem intenção, né? As tias, imagina, né? Tio ama os sobrinhos, né? Mas na ignorância, né? As brincadeiras eram essas. Ai, menina, você é feia. Você não é filha dos seus pais, mas gostavam muito de mim, né? E o pior é que gostavam mesmo. E eu acreditava em tudo aquilo. E aí o tempo passou e fiquei aquela criança retraída, né? Adulto também, enfim, mas fiz a psicologia. Hoje eu sou assim totalmente liberta dessas questões, aberta para o mundo, não tenho vergonha de nada. Bom, E graças a Deus superei tudo isso. E, gente, por incrível que pareça, um dia desses, naquele tempo também não tinha muita foto, né? Aí um dia desses eu vi uma foto minha pequena, aí eu falei, gente, eu não acredito. Eu era linda, essa criancinha era linda. sim, Eles falavam que era feia e eu acreditava. isso é verdade. Mas era uma criança tão fofinha, gente, vocês precisam ver a pele, para aquela pele negra, sabe, assim, bem lisinha, parecia, nosso Deus, parecia desenho. E eu acreditava que era feia, eu falei, eu não acredito numa coisa dessa. Verdade. Isso é verdade. Enfim, né? Enfim, gente, superei essas questões, falo em público, estou tranquila, superada, tranquila mesmo. E assim, vale a pena a gente acreditar e não desistir, né, dos nossos objetivos. E nem sempre dar ouvido a tudo que falam de negativo ao nosso respeito, né? Então, as coisas ruins, às vezes, o meu pai, às vezes algumas pessoas falavam algo assim que eu tenho como um exemplo, né? O meu pai faleceu tem 30 anos já, né? Mas assim, que tem coisas que nós temos que fazer igual um peixe, comer a parte boa, né? Tirar ali aqueles espinhos, pegar a parte boa e, né, guardar para nós, e o que não presta, joga fora. E é isso. Verdade. Né? É verdade. É uma história muito, muito bonita, né? E vendo a sua trajetória, né? Igual eu estava comentando com o Derek, né? Uma mulher preta, nordestina, que estudou, que hoje está na posição onde você está. Isso para mim é uma inspiração muito grande, né? Porque a gente vê poucas por aí, e isso incentiva outras mulheres que têm a mesma a história de vida parecida, né? E poder se inspirar que tudo é possível. Eu mesmo me apaixonei, verdade. Eu falei pro Derek, fui lá te stalkear, olhei o seu Instagram, você é maravilhosa. E isso para mim é muito importante, porque na minha infância eu vi muito poucas, né? Assim, de inspiração para mim, como pessoas estudadas, pessoas que conseguem ser uma referência para mim. Então, isso para mim hoje, essa conversa está sendo muito importante por essa questão, né? Por a gente enxergar e se identificar tanto, né? Eu gostaria então já de fazer a minha pergunta. A minha pergunta, assim, como doutora, como psicóloga,
Qual a importância que a senhora acha de uma criança ter uma vida estruturada, uma família estruturada, né, uma infância feliz, e como que isso atinge na vida adulta, né? E também pela falta dessa infância feliz, né? Como que isso atinge na vida adulta e como pode atrapalhar na vida adulta dessa criança? Então, é algo assim muito importante, né? É fundamental, né? É fundamental. E aí tá aquela questão, né? Que às vezes algumas pessoas pensam, já pensam na figura em pai, mãe, né? Mas é quem cuida, né? Quem cuida, o responsável, né? De repente a pessoa não gerou, né? Mas cuida, né? Então é muito importante ter esse carinho, essa atenção. É fundamental para a gente ter uma vida saudável. Uma vida igual, olha a minha história, né? Eu pego um exemplo, a minha história. Tive, assim, muitas dificuldades financeiras, trabalhei muito, muito mesmo, porém, tive muito amor pelos meus pais, né? Poderia não ser pais biológicos, mas poderiam ser pessoas que cuidassem de mim, né? Poderiam ser responsáveis. Então, é muito importante você ter ali uma autoestima, né? A vida, você encara as coisas com mais ânimo, né? Mais coragem. O desenvolvimento é diferente, né? É rico, né? Tchau pro pessoal que tá entrando. Aham. Então, e a falta disso faz muito mal, né? Ela é muito prejudicial. A falta desse cuidado, desse afeto, ela é muito prejudicial. Ela pode, não que todos, assim, não vamos generalizar, né? Claro que tem casos, né, que são bem-sucedidos, né? Tem os casos de superação, né? Mas tem também aqueles casos que pode ter problemas eternos, né? Que leva até a vida adulta, porque tem ali uma falta, né? Fica ali uma lacuna. Então é muito importante esse cuidado. Sim. Ele é fundamental. Tá bom. Não sei se ficou claro. Eu fiz um trabalho sobre... O meu TCC foi sobre apego e a gente falava muito sobre essas questões. Até que lá tinha uma experiência e tá lá, né? O do macaquinho, né? Um sem nada de referência, né? Porque a gente precisa ter uma referência, né? Pai ou responsável, né? Então é muito importante. Verdade. Quer falar alguma pergunta? É porque, na verdade, a pergunta que eu tinha para fazer para a doutora, a gente até conversou um pouco antes, era com relação a isso, né? A gente fala muito da questão da importância das crianças terem pais ou alguém da qual ela possa ter algum tipo de referência, né? Hoje as coisas mudaram muito, né? Os estilos de família mudaram bastante, né? Essa forma de você poder dar amor para uma outra pessoa mudou bastante também. Eu queria te perguntar, na verdade, não seria uma pergunta, mas seria um comentário. Sendo breve aqui, na verdade, aonde que a psicologia pôde te ajudar naquela questão dos traumas que você disse que teve na infância, questão de cor, de situação financeira, enfim. Estudar psicologia para você foi importante nessa questão para te ajudar a resolver os seus problemas internos? Foi muito bom. Na realidade, eu comecei a psicologia, eu era tão retraída e não pensava muito em mim, né? Eu pensava muito no outro, no outro, mas na realidade uma necessidade que eu tinha de certa forma, né? Não tanto pela minha família, né? Mas assim, aquela questão que marcou daquele bullying, né? Sofrido. Então, preocupava muito com o outro, porque não queria que o outro sentisse aquilo que eu sentia, né? E enfim, fui fazer psicologia pensando, eu vou poder ajudar muita gente, né? Mas ali eu descobri que foi assim maravilhoso eu
Gostei muito e vi que eu tinha muitos traumas e esses traumas foram quebrados, né? Que eu pude observar e ver que eu não podia carregar aquelas crenças comigo, né? Então é mais uma E vez uma graças prova a de Deus que nada me é por fez. acaso, né? Graças a Deus você conseguiu estudar algo que Exatamente. pode te ajudar na seu Sim, crescimento pessoal, profissional e sentimental, que eu acho que é o mais importante. exato. Bom, Sim, Pode sim. falar, você. Fala, o Derek vai falar primeiro a vida dele. na verdade, assim, eu não tenho tempo para contar a minha vida inteira aqui para vocês. Muitas pessoas aí Mas nós sabem. vamos fazer outras, né? E o que eu queria passar para as pessoas, eu acredito que seja o intuito realmente da gente, é porque a gente está vivendo um momento como sociedade, né? Em que as pessoas elas não acreditam muito nas suas próprias capacidades devido às evidências e às coisas que ocorrem no nosso dia a dia. E eu falo para vocês, eu, Angélica, nós pequenos morávamos em um orfanato aí no Brasil, onde as pessoas faziam o possível para nos dar uma vida normal. E nós, como crianças, e tendo a realidade de vida que nós tivemos, era muito difícil essa adaptação, né? Tanto das pessoas que queriam nos mostrar, como para a gente que já tinha vindo de algumas realidades. Eu vim de uma realidade diferente da dela, por exemplo. Eu cheguei lá, eu não tinha nenhum ano de idade. E então assim, eu não consegui ver o que tinha acontecido na minha vida, na minha família biológica. Isso aí é uma coisa que eu não posso falar. O que eu posso falar e deixar claro para as pessoas foi a minha experiência dentro de um orfanato, dentro de um abrigo, numa fila de espera para adoção, e como é difícil para a gente ter que lidar com isso, porque às vezes as pessoas não entendem e a gente também não sabe falar, a gente não sabe explicar. E realmente, uma figura ali de responsabilidade é importante no crescimento de uma criança. Tivemos muita sorte, somos pessoas muito abençoadas, porque olha onde a gente chegou. Eu acredito que para algumas pessoas pode ser que não seja nada, para nós que vemos de onde a gente veio, é algo muito importante. Eu sou muito grato a Deus e a mim também, né? E as pessoas que estiveram comigo durante todo esse tempo. Porque a gente perder tempo no coitadismo, eu não posso, eu vim de uma realidade assim, assado, não. A gente pode o que a gente quiser, a partir do momento que a gente decide enfrentar aquilo. Eu ainda luto contra muitas coisas dentro do meu coração, dentro da minha cabeça, né? São coisas que durante a vida a gente vai aprendendo a lidar. Mas o que eu sempre gosto de passar para as pessoas é essa questão que a gente pode tudo que a gente quiser. Dificuldade a gente vai ter em qualquer lugar, com todo mundo, mas a gente não pode desistir. A gente está vivendo um momento a gente está se testando muito. Eu cheguei aqui em Portugal cheio de muitos sonhos, de muita vontade de recomeçar a minha vida. A minha vida estava boa no Brasil, mas eu quis mexer, eu quis me desafiar, sabe? E eu cheguei aqui com 20 dias, a gente entrou numa quarentena terrível, e você tem que procurar emprego, você acabou de chegar num país novo, você conhece poucas pessoas, então, e já se passaram 8 meses desde que eu cheguei aqui. Aconteceu muita coisa, como na minha, como na vida de todo mundo que está aqui. Mas é legal a gente passar para as pessoas que a gente não pode desistir, nem na primeira. Tem pessoas que já desistem na primeira, ou às vezes só de pensar em fazer algum plano, a pessoa já desiste com medo do que possa acontecer e de como ela vai lidar com a frustração caso não dê certo. O que a gente tem para deixar é que a gente não pode desistir dos nossos sonhos, e a gente tem que fazer de tudo aquilo que já aconteceu na nossa vida anteriormente, força para impulsionar a gente sempre a querer ser melhor. Melhor com a gente mesmo, melhor com o próximo, com as pessoas que a gente criou, a nossa família, porque família é aquilo que você cria, né? E às vezes ela não é de sangue, como a minha, não é. E a gente cria e coloca essas pessoas na nossa vida. Enfim, vamos lá. Bom, então eu vou fazer uma pergunta aqui pro Derek, né? Porque como ele disse, ele foi adotado, mas é uma adoção tardia, né? Que não vê da idade normal, né? Que as pessoas acham, no máximo até 5, 6 anos, para eles já são crianças velhas, já são crianças que já passaram da idade para ser adotada. E no caso do Derek, isso já foi um boom assim na estatística, porque ele foi adotado com 12 anos, né? 12 anos.
12 anos, então já é uma idade assim mais avançada para adoção. Então eu queria saber de você, como que foi para você ser adotado com essa idade, como que você reagiu, como que você foi aceito pela sua família, o seu antes, o seu depois, como você estava lá dentro da organização e para o depois quando você foi aceito por essa família adotiva. Bom, quando se fala de adoção tardia, é uma coisa que é real. No Brasil existe muito preconceito com isso. As pessoas, eles querem pais mais jovens, bebês recém-nascidos, e nós que estamos lá há mais tempo não temos vez. Essa é a realidade. Bom, eu, graças a Deus, os meus pais são pessoas maravilhosas, que fizeram e fazem tudo que podem por mim. Eu sou eternamente grato a eles. Procuro todos os dias quando eu acordo fazer o melhor para que eles tenham muito orgulho, porque eu acho que a coisa mais bonita que pode existir no mundo é a adoção. Porque você colocar uma pessoa dentro da sua casa que não nasceu de você e tratar ela como se ela tivesse vindo de você, eu acho que é uma coisa muito bonita. Eu sou muito grato, muito grato. Mas para mim, como uma criança, eu tô toda hora querendo pôr isso no vídeo. Não é fone. Eu, como uma criança que já tinha 12 anos, já tinha visto muita coisa, já tinha aprendido muita coisa dentro daquela organização, foi muito difícil minha adaptação numa casa regular. Era muito complicado para mim, porque eu tinha uma realidade de um dia para a noite, eu tive que mudar o meu pensamento, porque ali eu teria uma figura de uma mãe, uma figura de um pai, e aquilo para mim foi assustador. Eu não vou mentir para vocês. Eu fiquei na casa dos meus pais adotivos 2 anos e meio. Quando eu fiz 16 anos, eu decidi passar as minhas férias em São Paulo. Quando eu fui adotado, fui para o Paraná. E aí, com 16 anos, fui passar minhas férias em São Paulo para ver os meus irmãos biológicos. E até hoje, eu com fazei 27 anos, não voltei para casa. Eu fui procurar um emprego, eu fui alugar uma casa para mim morar. Eu era uma criança, mas eu sempre fui um cara muito decidido em tudo que eu queria fazer. E eu fui, trabalhei, estudei, fiz o que eu podia fazer para me tornar um homem melhor. Ainda estou em processo de desconstrução e construção de mim mesmo. Cada dia a gente aprende muita coisa, mas a minha experiência com essa questão da adoção tardia, para mim foi um pouco complicada a adaptação pelo fato de, assim, uma criança com 12 anos, ela já tem noção do que acontece, né? Então eu já tinha noção, eu já meio que via as coisas, isso para mim foi um pouco complicado. Mas, assim, com relação à convivência, foi incrível, porque, eu sou completamente apaixonado por eles. Nos falamos todos os dias, graças a Deus, principalmente agora que eu decidi ir para tão longe, né? Eles se preocupam muito, inclusive um beijo para eles. Não sei se eles estão aí vendo, mas enfim. Mas eu queria que o pessoal que cuida dessa parte pudesse ajudar as pessoas e motivar, né, essa questão da adoção para que não tenha tanto preconceito em um lugar ali, em uma área que não tem que ter nenhum tipo de preconceito. Inclusive, estávamos conversando sobre isso esses dias. As pessoas desenham muito aquilo, tem que ser uma criança assim, assim, assado. Não, tem que ser uma criança que precisa de amor e que você esteja disposto também a dar amor para esse ser. E é isso. Tem alguma pergunta, doutora, para o Derek? Quer falar alguma coisa para ele? Ai, que lindo, né? Então, ele já praticamente respondeu, né, a minha pergunta, que eu ia perguntar como que aconteceu essa ida dele, né, o que inspirou, né, como decidiu, se foi algo assim de repente, essa ida para Portugal, e o que está achando, mas de certa forma ele já deu uma boa clareada aqui nas minhas ideias. Mas que bom, então você está feliz aí? Eu estou muito feliz. Aqui a gente encontra muitas dificuldades, principalmente quando a gente vem sozinho, né? Uhum. A gente tem momentos, eu tenho momentos aqui que eu falo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Onde eu vim parar? O que eu fiz com a minha vida? Mas no final das contas tudo vale a pena. Principalmente momentos como esses que a gente está vivendo agora, que a gente pode contar para as pessoas, porque nós 3 somos sobreviventes, eu tenho muito orgulho disso. Eu acho muito bonito, e eu odeio que as pessoas ficam de mimimi. Eu, às vezes, sou muito mimizento, assim, às vezes eu dou umas, mas, assim, sempre pensando que amanhã as coisas vão estar melhores, sabe?
E acreditar. Com certeza. Acreditar no que você quiser, mas acreditar em você e em, sei lá, impulsiona a vida da gente. Angélica, fala você. Então, gente, eu sou a Angélica, eu sou a universitária. Ai, ai. Então, para quem não me conhece, né, eu sou a Angélica. Hoje eu tô com 29 anos, não parece, eu sei que eu pareço ter 15. Né, eu tenho... Mas não parece mesmo. É a melanina. Ai, não. Eu tenho 29 anos hoje, sou casada, tenho um filho de 10 anos. E a minha história eu vou dar uma resumida, porque afinal são 30 anos, né, pra gente se falar, né? Posso ouvir um amém ao povo aí, ó? Gente, eu quero dizer que eu tô lendo todas as mensagens aqui que estão mandando e já tô muito emocionada, porque o pessoal tá mandando aí que tem filho adotado, que já morou também. Então, assim, eu vou dar uma resumida aqui, né? A gente se encontrou na Aldeias, que é uma ONG, né? Para quem não sabe, é uma ONG onde acolhe crianças, né? Então, é uma ONG que atua em vários lugares do mundo, inclusive tem uma aqui em Portugal, que ainda a gente está tentando marcar para ir lá visitar. Sim. Mas ela é espalhada no mundo todo, tem em vários lugares. Então, assim, a minha história é assim. Eu fui, né, junto com meus irmãos também acolhidos em casas lares, mas eu tinha apenas meses, né? Ainda não tinha nem um ano de nascida. Fui acolhida juntamente com meus irmãos. Então, eu passei por vários lugares antes de chegar até a Aldeias. Então, passei por outros lugares, passei por outros acolhimentos, outras formas de acolhimento, né? Diferente do da Aldeias, que é uma ONG. E são outras instituições, algumas até pela prefeitura. Então, a gente foi acolhidos por essas casas lares. E quando eu cheguei na Aldeias, eu já tinha uns 10 anos de idade. Então, fui acolhida lá e só saí de lá com 18 anos. Ao contrário do Derek, eu não fui adotada. Né? Eu fui até os meus 18 anos lá dentro. Então, foi praticamente a minha vida toda, até os 18 anos, a minha realidade era essa. Só a forma de família que eu tinha era a forma como eu era tratada lá dentro. Né? Já deu 40 minutos de live. Aí, já tem que acelerar um pouco. Então, assim, eu também tive muitos problemas assim, na adolescência, na fase adulta, psicológicos, porque, querendo ou não, atinge mesmo o nosso psicológico, né, por conta das coisas que a gente passa, por conta da realidade que a gente vive. Então, em muitos momentos da minha vida, eu também tinha esse meu lado retraída, não conseguia conversar direito, conseguiria falar direito, mas aos poucos eu fui crescendo, fui sabendo me impor, sabendo colocar minhas ideias, entender o que tinha acontecido comigo, com meus irmãos, entender que aquela era a minha realidade, né? Que eu não teria meus pais ali junto comigo. Então, quando foi fazendo meus 17 anos, eu tive que realmente correr atrás, né? Até a tia Ana tá aí na live, que ela foi uma das minhas mães sociais, que me criou nos últimos anos que eu tive lá dentro, né? Então, eu acredito que ela tenha ficado comigo dos 16 aos 18 anos. Foi mais ou menos isso aí. Então, assim, é um lugar onde eu aprendi, onde eu estudei, onde eu tive muitas oportunidades lá dentro, né? E quando eu sabia que eu teria que sair, né, de lá de dentro, foi onde eu me dei mais energia mesmo para poder trabalhar, poder correr atrás das minhas coisas. Anos depois que eu saí de lá, eu também trabalhei na Aldeias, né, na parte de educação social, trabalhando com outras crianças, através de teatro, através de outras coisas, para incentivar também as crianças, né, que eu trabalhava também, era numa área que também era de... Né? Ela tá falando que foi dos 16 aos 18, foi isso mesmo. Então, foi uma parte que eu quis trabalhar mesmo com crianças, incentivar as crianças. Mas nessa parte mesmo de você se aceitar, de você, né, aceitar a sua história, aceitar quem você é, isso me ajudou muito através da minha fé também, né? Através da minha fé em Deus, que quanto mais eu fui conhecendo a Deus, mais eu fui entendendo quem eu sou, entendendo que muitas coisas ele me ajudou a superar, assim como psicólogos também, muitas coisas que eu passei, né? Que é importante a gente falar que existe essa junção, né? Então, a minha fé me ajudou muito, né, a entender sobre isso. E depois que eu me tornei mãe, que aí eu tive mais garra ainda.
Porque, assim, por isso que eu fiz essa pergunta sobre a infância e o que reflete na vida adulta, porque foi o que eu enfrentei depois que eu me tornei mãe, que eu casei. Porque como eu não tinha uma referência de mãe e de pai, de uma criação, isso eu tive muitos problemas depois que eu tive filho, né? Então, muitas coisas eu pensava, será que eu tô acertando? Será que eu tô errando? Porque eu não tive uma referência, né, sobre isso. Então, hoje em dia, eu fico tentando acertar, tentando fazer o que eu acho que é certo, né? Hoje eu tenho a minha família, né? Hoje eu tenho, como se diz assim, o mais próximo, né, do que uma família, porque hoje a minha família é meu marido, meu filho, né? E é a família que Deus me deu. Meu filho, vocês vê por aí, né? É agitado, o menino, mas e me ensinou muita coisa, né? Me ensinou a ser a mulher que eu sou hoje. Então, juntamente com meu marido também, que me ajudou muito, né? As minhas amigas, eu tenho, graças a Deus que o Senhor me deu uma família de amizade muito cedo, né? Conheci minhas amigas muito cedo. Então, às vezes, quando era pra gente ir pro caminho muito torto, tava minhas amigas lá, não, Angélica, vem pra cá, vamos pra esse lado daqui. Então, eu sou muito grata, sabe? As amizades que eu fiz lá dentro, né? Que eu falo que eu tenho muitos irmãos, né? Eu tenho mais de 500 irmãos. Eu tenho muitos irmãos, mas eu agradeço muito a Deus pela família que eu fiz na minha vida, né? De amizade, de pessoas que Deus colocou no meu caminho, para que eu não pudesse ir para esses caminhos mais tortos, né? Para que eu pudesse estar hoje onde eu estou. E hoje é o que eu me incentivo mais, estar no meio da internet, fazendo meus vídeos, incentivando outras pessoas que têm o sonho de vir para Portugal, ou também que eu gosto muito, assim, de levar alegria para as pessoas, né? Eu sou muito palhaça, então eu gosto de ver as pessoas sorrindo, não gosto de ver triste, ninguém para baixo. Então, através dos meus vídeos hoje, é isso que eu quero levar para as pessoas, né? Alegria, e quero que as pessoas riam bastante comigo, que as pessoas, né, entendam que hoje eu estou aqui, mas é porque tive um caminho muito longo. Eu não vou falar muito, porque, gente, a vida a vida é muito, né, corrida. E o nosso tempo, ele está muito curto. Mas eu acredito que a gente vai conseguir trazer mais outros temas. Porque, se for ver, a gente consegue, dentro de cada história, trabalhar outros temas, né? E são temas muito importantes para a gente também estar abordando. Mas da minha parte, da minha história, eu quero que as pessoas entendam, né? As pessoas que elas não são adotadas, as pessoas que não têm uma família, não tem ninguém por perto, a vida é mais difícil para a gente batalhar, para a gente correr atrás de muitas outras coisas. Né? São milhares de adolescentes e crianças que não são adotados. Por N questões, eu vi alguém que colocou aqui pela questão da cor, isso é verdade, pela questão da cor, pela questão do histórico, se tem irmão, se não tem. Então, tudo isso tem uma junção, né, na hora da pessoa adotar. Então, aqui a gente tem 3 histórias. Eu aprendi a ser debochada. Eu sou debochada, gente. Então, são três histórias, né, que a gente pôde ver hoje, aprender um pouco com a vida de cada um, a vida de superação. O que eu digo para todo mundo também é isso, sabe? Muitas vezes na minha vida eu escutei que eu tinha que me acostumar com a vida que eu tinha. Eu tinha que me acostumar que eu era sozinha, que eu não tinha família, que eu poderia ser qualquer outra coisa, menos ser uma pessoa legal, uma pessoa do bem. E o tempo todo eu fiquei correndo contra isso, né? Não queria acreditar que eu ia ser mais uma das estatísticas, que ia sempre fazer aquilo que todo mundo já tinha destinado, que era o meu destino, né? Então eu digo isso para todo mundo mesmo. Confia, acredite no potencial que vocês têm, acredite que nós podemos mudar a nossa história, né? Que sorte, ela não existe, né? Existe Deus e existe força de vontade. Então, se a gente foca, se a gente vai certinho naquilo que a gente quer, a gente pode alcançar, sim, né? Os nossos sonhos, que a gente pode almejar, pode mudar a nossa história. Eu vou abrir, porque aqui eu acho que já teve uma pergunta aqui. Eu quero ler para a doutora, acho que foi para a doutora a pergunta. Eu tenho que ser rapidinho, porque o que acontece? 10 minutos. A live, ela derruba e depois a gente não consegue salvar. Eu não sei, gente. Tinha pergunta, vai mandando as perguntas aí, ó. Teve algum momento que você quis desistir, que você achou que não ia ser capaz? Eu não sei se essa pergunta é para quem, a pergunta. Pode ser para todo mundo. Pode ser para todo mundo. Sim. Eu desisti. Já tive muitos momentos. Pode falar, doutor. Oi? Desistir jamais, né?
depois que me libertei, passei por muitas dificuldades na faculdade também, financeiras, né? Porque é difícil você enfrentar uma faculdade, sendo que você não tem dinheiro, né? Mas desistir jamais. Depois que eu me encontrei, desistir jamais. E essa é a nossa mensagem, né? Sim, isso que a gente quer passar para as pessoas. Pensamentos teve vários, né? Mas graças a Deus eu tenho muitas pessoas que me incentivam na minha vida, sabe? Angel, você tem contato com os seus irmãos biológicos? Tenho, eu acredito que tem um até aí. Então, nós somos em 4, né? Eu sou a caçula de 4. E eu tenho contato com meus irmãos. Eu também conheci os meus pais, também eu já estava um pouco velhinha, né? Eu conheci meus pais, eu já estava praticamente criada, né? E tenho meus irmãos, tem o Emerson, né? Que hoje ele é casado, tem os filhos dele também. Já teve uns caminhos bem esportes, mas hoje ele tá bem, graças a Deus, tem a família dele. E tenho mais 2 irmãs que também não estão numa situação muito boa no momento, né? Mas uma tem 38, eu acho que é isso, e a outra tem 31, né? Então nós somos em 4. Eu tenho contato sim, eu falo com meus irmãos direto aí no WhatsApp. Deixa eu ver. Deixa a gente ver o Derek. Quem mandou quer ver o Derek? Olha o Derek aqui. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Aqui tinha uma aqui. Quem que mandou, gente? Manda a pergunta de novo, que apagou. Gente, a gente não conseguiu salvar essa live, galera. A Rosângela, isso. Sim, a cor pega muito. No fórum, 50 nomes de recém-nascidos na lista de negros, mas infelizmente não estão no perfil dos casais que querem. Isso é verdade. O perfil sempre é assim, é o Derek, ó, o branco, do olho verde, entendeu? O perfil é esse que eles procuram. Então é assim, tem muita dificuldade, principalmente se tem irmãos, né? Se tem mais irmãos, às vezes a pessoa não quer os irmãos também. Deixa eu ver. Doutora, como lidar com a pergunta veio cortada? Gente, é rapidinho, porque tá acabando o nosso tempo. Cadê, gente? Sumiu, tinha uma pergunta que eu vi. E para lembrar eu vou falar rapidinho com vocês. Fala, Derek. Que de toda essa história de superação que a gente está falando, eu queria muito contar para vocês. Eu consegui conhecer minha mãe biológica 2 semanas antes de eu vir embora para Portugal. Conseguimos nos encontrar, nos vimos. Inclusive minha mãe do coração, Karina, que está aí na live, que cuidou da gente lá no orfanato, estava presente nesse dia muito especial para mim. E eu digo que eu saí do Brasil com meu coração tranquilo, limpo e preparado para essa minha nova vida. Porque é um sonho que eu tive durante muito tempo. E a gente conseguiu realizar esse sonho, graças a Deus, com a ajuda dos meus irmãos biológicos, que eu também tenho muito contato. Tira esse zoom do meu rosto. Meu Deus, fui eu? Fui eu que fiz isso? Mas tá muito fofo, queriam te ver. Ai, que bom, né? Isso é maravilhoso, né? E foi muito bom e eu tenho muito orgulho de tudo que aconteceu. Eu acho que a pergunta era assim, doutora. Muito bom. Deu tempo já, Derek? Eu acho que a pergunta era assim, como lidar com uma criança que quando você vai ser mais firme com ela, ela começa a chorar? Eu acho que era alguma coisa nesse sentido. É muita conversa mesmo, muito diálogo, né? E mostrar que você não é aquela imposição, que não é inimigo, né? Porque se a gente for olhar, né, até... Imagina uma criança e você, aquele adulto, né? Dependendo da forma que você chega naquela criança, assusta mesmo, né? Então é procurar ser o mais claro possível, um diálogo, a franqueza, né? E mostrar que é carinho, que é diálogo, que não é briga, né? Que não é uma guerra, uma coisa assim, né? Porque às vezes assusta mesmo, né? O tamanho, dependendo da forma que vai falar. Então é ter esse cuidado, né? E às vezes até mesmo com mansidão acontece isso, mas é paciência, conversa e se for preciso procura a ajuda de um profissional. Porque às vezes é preciso a intervenção de um profissional. Doutora, tem outra pergunta aqui para a senhora. Doutora, eu tenho ainda muita dificuldade em falar em público. Como fazer para vencer esse medo?
Me ligue. Olha, Já deixar o Instagram da doutora. Olha aqui, olha alguém que chorava para falar. doutora, outra pergunta, rapidinho que a live Creio. está acabando. Qual é o melhor Ah. momento para contar para a criança que ela foi adotada? Olha, qual o melhor momento? É. Olha, eu acho que a partir do momento que começa ali os entendimentos, já é bom falar, nunca esconder. Por quê? Porque quanto mais tarde, pior, né? Sempre vai ter aquela questão, mas por que não falou antes? Então, com jeitinho, com clareza, sempre a verdade, né? Ela vai entender, porque olha que coisa maravilhosa, gente. Se for ver, é muito importante, é um filho de coração. Você escolheu, né? Você não foi acaso, né? Aham. É querido, é muito amor. O Derek falou algo assim fundamental, é muito amor. Alguém Isso é adotar uma criança, né? Que é a base, né? É como um casamento, né? Bom, doutora, E ninguém. o nosso tempo Oi. correu, acabou rápido. Acaba gente. muito rápido, 1 hora é muito rápido. Gente, muito Ó. obrigada. Por mim, a gente pode continuar. Gente, Deixar e Quem continuar. quer que continue essa conversa? Põe Se aí. quiserem que continuar, a gente continua. Mas a gente Gente, precisa finalizar essa e ó, começar. eu vou só falar aqui, gente, o Instagram dela, depois eu mando nos meus stories. Ela faz atendimento online, tá bom? Eu já sou a próxima paciente dela, tá bom? Então, quem quiser atendimento online, entra, gente, que ela é maravilhosa. Eu mesma amei conhecer a senhora, porque foi o intermediário aqui do querida. Derek e tudo. É, E gente, como- agora ela é minha psicóloga agora, tá? Isso. É muito importante esse encontro aqui de nós dois. Eu quero continuar conversando. Ó, o pessoal tá falando que quer que a gente encerre e volta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar essa live agora para não perder ela, para mim conseguir salvar. E eu já chamo de novo, tá bom? Pode ser? Vou esperar Ótimo. vocês. Se vocês não aparecerem, Legal. vocês vão ver, viu? Palhaçada. É.